Novela Laços de Família, capítulo 90, sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Galera, antes da gente continuar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. Ativa também o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notificar vocês. Deixa seu comentário também, porque seu comentário é extremamente importante para eu saber o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês e, claro, a cidade de onde vocês estão falando. E por último, deixa seu like, o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e recomenda para outras pessoas. Vamos lá? A cena vai para Cíntia cuidando do cavalo. Severino chega e fala que acha que agora a Iris vai sair dali, mas que gosta dela, não queria que ela fosse. Fala que ela tá precisando de um namorado, isso sim, e que esse Fábio arrasta a maior asa para ela. Cíntia fala que já percebeu isso também, mas que ela não dá a menor bola para ele. Severino fala que ela fica muito em cima do seu Pedro, mal sabe ela que ele tá em outra. E nesse momento ele olha sem graça para Cíntia. Ele sai e Cíntia fica pensativa. Na outra cena, Pedro chega à casa de Alma e pede para Rita ir chamá-la. Danilo fala que o que ele tiver que falar sobre o Aras, falar com ele, que depois ele fala com Alma. Pedro manda ele parar de palhaçada e fala para Rita chamar a Alma, que ele precisa falar sério com ela. Mas Danilo impede Rita e Pedro fala que então ele sobe. Nesse momento a Alma desce e pergunta o que está acontecendo ali, e Pedro fala que tem que falar algo sério com ela. Ele fala que já tomou a decisão dele, que não aguenta mais. Ele não trabalha mais no Aras se Iris morar lá. A Alma tenta argumentar e fala para ele tomar um café para acalmar. E fala também que passou todo o projeto do Aras para Estela, ela que resolve essas coisas agora. Na outra cena, Ivete conta que Pedro saiu e quase derrubou Márcia no chão. Helena fala que Pedro sempre foi um turrão assim, e que ele está assim por causa de Iris, e que o máximo que ela, Helena, pode fazer é conversar e até ameaçá-la, mas não pode controlar a vida dela. Ivete diz que Helena não tem o que fazer, porque Iris não pode nem voltar para casa dela, porque tem Camila e Fred lá. A cena volta para a Alma dizendo que vai deixar a Estela de fora dessa situação e resolver isso para Pedro, e fala que vai conversar com Iris. Mas Pedro fala que já está decidido. Se a Alma achar que é melhor ele sair, ele sai. Se levanta para ir embora e continua dizendo que talvez isso seja melhor mesmo, já que o temperamento dele tem incomodado muita gente. Alma diz para Pedro esperar e fala que não está acreditando que isso seja sério, e continua dizendo para ele não ser tão dramático, porque isso não combina com ele. Pedro sai e Danilo diz para Alma deixar ele ir, que isso vai ser melhor mesmo, e que ela pode colocar Cíntia ou Alex no lugar dele. Alma fala que ninguém conhece o Aras tão bem quanto Pedro. Na outra cena, Zilda fala com Camila que Helena mandou comprar umas coisas porque Iris vai almoçar ali amanhã, e que parece que ela aprontou de novo. E Pedro está furioso com ela e continua dizendo que pode ser até que ela volte a morar ali. Camila fica furiosa e fala que se Iris voltar a morar ali, ela vai para o apartamento dela antes do casamento, mas não fica ali com aquela garota. Na outra cena, Edu e Estela conversam sobre a situação de Pedro. Edu fala que Camila está com medo de Iris voltar a morar na casa dela com a mãe dela, e que é bom para eles que Pedro fique, porque ele entende do Aras como ninguém. Estela diz que preferiu deixar esse assunto para a Alma resolver, que ela, Alma, vai conversar com Pedro. Edu fala que isso vai ser bom para a Alma se desligar um pouco do casamento dele, até porque ela vai gastar o dinheiro deles nessa festa. Estela fala que não se importa e acha mesmo que tinha que ser o maior festão, mas não falou isso para a tia.
Na outra cena, Pedro chega furioso no Aras e vê que Íris e Socorro não estão. Em seguida, ele vai até a cantina e pergunta para Martinha onde elas estão. Martinha fala que elas foram no centro de Vargem Grande, mas que ela, Martinha, mandou Severino ir junto por segurança. Então, Pedro pergunta se Cíntia ainda está ali e Martinha fala que sim, que está lá nas cocheiras. A cena vai para Pedro chegando nas cocheiras e Cíntia perguntando se Pedro está mais calmo. Pedro diz que não quer falar disso e que quer falar deles dois. A cena vai para Íris chegando de carro e Martinha fala que Pedro já chegou, mas é melhor ela esperar ele em casa. Íris diz para Severino e Socorro irem, porque ela vai ver se Pedro está no escritório. Quando Íris vai sair, ela vê o carro de Cíntia e corre para as cocheiras. Lá, Pedro fala para Cíntia conversar com ele agora e diz que não tem ninguém ali. Mas se ela quiser, eles vão para um motel. Cíntia diz que já está tarde, não quer conversar e sai andando. Pedro a agarra e a joga nas palhas. Cíntia manda ele a soltar e fala que não quer. Íris assiste tudo com os olhos cheios d'água. Cíntia acaba cedendo um beijo, mas depois levanta e tenta correr, mas Pedro a pega e joga no palheiro de novo. Os dois se beijam apaixonadamente e Íris faz um barulho no balde quando vai passar pela cerca. Cíntia manda Pedro parar porque tem alguém ali e Pedro diz que foi um cavalo e a beija novamente. Íris chora, vendo os dois se acariciando. Em seguida, Íris corre e chora desolada. A cena volta para Cíntia dizendo que para não ser ali, sabe? E pedindo, por favor, para Pedro não fazer isso. Pedro manda ela se calar e fala que ninguém vai procurar eles e que já cansou de esperar. Pedro tira a camisa de Cíntia e a beija. A cena volta para Íris chorando e gritando de ódio, e em seguida ela corre para casa e vai para o quarto. Socorro vai atrás dela e pergunta se Íris está bem, pergunta o que aconteceu. Íris grita e manda Socorro sair dali e deixá-la em paz. Socorro sai e Íris chora sozinha. A cena volta para Pedro, depois do sexo, perguntando se Cíntia vai dizer de novo que não gostou. Cíntia diz que ele a trata como se ela fosse um animal e que ela tem sentimentos, tá? E toda vez que Pedro a força, ela sente nojo dele. Pedro fala que só faz isso porque ela foge dele, e que desejo e sexo são instintos animais mesmo, e que ele só força porque ela corre dele. Mas ele sabe muito bem o que ela sentiu hoje. Cíntia se levanta e sai. Em seguida, Pedro vê o carro dela saindo e sorri. Pedro vai para casa e pergunta para Socorro onde está Íris. Socorro diz que ela está no quarto e não quer falar com ninguém. Pedro, furioso, diz que com ele ela tem que falar. A cena vai para o quarto e Íris ouve Pedro bater na porta e mandando ela abrir porque eles têm que conversar. Íris se olha no espelho e lembra das cenas de Pedro forçando Cíntia a fazer sexo. Pedro vai perguntar para Socorro o que deu em Íris e fala que hoje ela não abriu a porta, mas amanhã ela vai se ver com ele. Em seguida, Íris abre a porta e Socorro pergunta o que aconteceu. Íris fala que viu Pedro forçando Cíntia a fazer sexo com ele, que deu para ver que ela não queria, e fala que tem ódio de Pedro. Na cena seguinte, Emma tira as medidas de Camila e fala que vai colar um pouquinho mais largo porque o busto e a barriga ainda vão crescer. E que é ótimo ela se casar antes de ser mãe, porque a Capitu não casou nem antes, nem durante, nem depois. Camila fala que está doida para exibir a barriguinha logo, e Capitu diz que logo ela vai estar com barrigão. Fala para Emma que quem sabe um dia ela ainda se casa na igreja, e em seguida diz que tem que ir para a faculdade e sai. Na cena seguinte, Alma fala que os preparativos do casamento estão indo bem e pergunta como Edu quer os convites. Edu fala que o que ela e Camila resolverem está ótimo. Estela diz que tem que ter o nome da mãe e do pai deles no convite. Alma fala que é claro que vai ter o nome dos três, do pai, da mãe e dela.
Em seguida, Edu diz que tem que ir trabalhar, e Alma e Danilo não entendem por que tanto ele trabalha se nem precisa. Em seguida, Edu sai, e Glória pede um pouco de chá para Danilo. Danilo dá uma desculpa e diz que o chá acabou. Rita pergunta se Glória quer que ferva mais água para ela. Glória diz que não e pede para Alma ir logo, porque ela não tem o dia todo. E Alma chama Estela para ir com elas e escolher o tecido para o vestido dela. Danilo pergunta quando eles vão ver o terno novo dele, e Alma diz que Danilo tem muitos ternos e pode usar qualquer um. Danilo fala que não está gostando dessa nova fase e que vai para a piscina, antes que mandem ele esvaziar e economizar água. Na cena seguinte, Camila agradece a Emma e diz que traz o convite quando ficar pronto. Se despede e sai. Emma fala para Pascoal que acha um absurdo que Camila não está nem ligando de casar grávida e que entrar de branco sem ser virgem e ainda grávida é um sacrilégio e a igreja é um lugar sagrado. Pascoal fala que eles já vão se casar e que justamente porque a igreja é sagrada que eles devem se casar assim mesmo. Na outra cena, Zilda pergunta se Fred quer que ela faça um lanche para ele e avisa que Iris vai almoçar ali. E Fred diz que come algo na rua e pede para Zilda mandar um beijo para ela. Em seguida, pergunta se Bruninho vai passar o dia ali. Zilda diz que Capitu deixou ele ali para levá-lo até a creche e pergunta se Fred ainda sente dor e por que Fred está triste. Fred fala que já vai passar e diz que sente muita falta de Nina. Então, Zilda diz que é melhor Fred ir trabalhar para distrair a cabeça e fala que vai fazer um pudim de chocolate para ele comer quando chegar. Na outra cena, Iris reclama de ter um carro e ter que sair a pé. Socorro diz que Pedro ia ficar furioso se elas fossem de carro. E em seguida fala que queria dar um mergulho, mas que tem medo. Pede para Iris e elas molharem o pé. Iris manda Socorro ir, que ela espera ali, e diz que Helena pode esperar um pouco. Em seguida, Socorro molha o pé e corre para perguntar para Iris o que ela vai fazer. Iris diz que elas vão fingir que não aconteceu nada e não vão contar para Helena o que Pedro fez. Na cena seguinte, Pedro pergunta para Severino onde Iris está e se saiu de carro. Severino fala que elas saíram, mas foram gastar a sola de sapato. Pedro manda Severino consertar a cerca e diz que vai se livrar de Iris hoje mesmo. Severino lamenta porque vai ficar longe da princesa dele. Pedro bate no cavalo e manda Severino ir trabalhar. Na outra cena, Cíntia fala com Alex que as contas vão mal e que se continuar assim não vai dar. Alex diz que vai falar com Pedro, conversar de homem para homem, mas Cíntia fala que não, que já disse que ela vai falar com ele. E em seguida, ela sobe para ver um cachorro. Alex fala com a funcionária do Pet Shop que Cíntia está estranha e ela conta que Cíntia já chegou assim, deve ser por causa das contas. Alex sobe e fala com Cíntia que está achando ela estranha e que se ela quiser conversar é só falar com ele. Cíntia fala que não é nada e que às vezes ele parece um carrapato. Na cena seguinte, Iris e Socorro chegam na casa de Helena e Helena diz que já estava preocupada com a demora. Iris conta que Socorro quis passar um pouco na praia e pergunta se Helena já vai brigar com a irmãzinha dela. Helena fala que não vai brigar por causa disso, mas que vai brigar pelo que Iris aprontou no Aras. Helena pergunta o que Iris pretende fazer da vida dela, gastar todo o dinheiro que a mãe dela deixou e fala para Iris que tem que arrumar uma escola e comprar um apartamento para ir morar sozinha. E continua dizendo que Iris, aprontando assim, deixa ela, Helena, de mãos atadas, sem poder fazer nada por ela. Iris fala para Helena que vai ver uma escola e foi por isso que ela comprou um carro para poder estudar e pede para ela não atirar do Aras e fala que foi o Pedro que disse, ou ela ou eu, então ele que saia, e pede por favor para ela falar com Pedro. A cena seguinte, Alma e Estela chegam e Danilo pergunta se elas trouxeram algo para ele. Estela diz que não e que eles estão em fase de contenção.
e em seguida conta o que elas fizeram na rua. Alma diz que é ótimo para Estela aprender, porque já é o casamento dela. Estela diz que do jeito que anda, só quando acabar o curso, porque o professor não vai se envolver com uma aluna. E em seguida ela sai. Danilo chama a Alma para ir nadar com ele, mas a Alma diz que não, e sobe. Danilo chama a Rita para ir para a piscina com ele e pergunta o que é pior do que nadar sozinho. Rita diz que ser pobre e ficar servindo champanhe para o patrão é pior. Na outra cena, Iris diz que elas podem ficar no quartinho de Zilda, mas Zilda fala que não, e se ela tiver que dormir no chão, pede até as contas. Helena fala que não dá para eles ficar ali, e que ela pode esperar Camila se casar, e se quiser ir para lá depois, aí pode. Então Iris diz que o único jeito é ficar na casa de Alma. Helena fala que não, que ela vai pro Aras tentar falar com Pedro. E se ele quiser vender o carro dela, que ela faça isso. Iris diz que Pedro não vai ouvi-la, mas que vai tentar. Na cena seguinte, Ana e Miguel falam sobre a quantidade de livrarias que tem no mundo. Cissa chega com Paty e pergunta se Miguel já pensou na viagem dela, porque Paty vai junto. Miguel fala que depois eles falam sobre isso e que Paty pode esperar e manda Cissa ir trabalhar. Na outra cena, Helena fala para Iris que é para ligar para ela se o Pedro não quiser conversar. Depois, elas falam sobre comprar um apartamento para Iris. Socorro diz que Iris disse que elas iam ao cinema, mas Helena fala que não, que é para ela ir direto pro Aras conversar com Pedro e pede para Iris prometer que vai tentar conversar com ele. Na cena seguinte, Helena e Ivete conversam sobre a situação de Iris e Helena diz que se Pedro não ceder, ela pode comprar um sofá-cama e Iris dorme na sala. Ivete fala que então é melhor Helena já comprar o sofá-cama. E Helena fala que vai ser um caos. Iris na sala, Camila grávida e Fred se separando e pergunta se ela, Helena, merece isso. Na cena seguinte, Zilda abre a foto para Fred e conta que Helena conversou com Iris e que ela queria dormir com Socorro no quartinho dela. Fred fala que Iris é doidinha e fala que está cansada. Depois prova o pudim de chocolate dela. A cena corta para Fred tomando um banho e pensando. A cena vai para Capitu, lembrando da festa do Aras e do beijo que deu em Fred. A cena volta para a realidade. Emma chama Capitu e fala que Bruninho está chorando no quarto. Na cena seguinte, Pedro se briga com Severino para tocar a serragem toda e pergunta onde estão os veterinários. Severino diz que nenhum dos dois foram trabalhar e Pedro diz que eles estão trabalhando cada vez menos. E Severino diz que não é possível. Cíntia saiu dali ontem tarde da noite e que Pedro acha que ela fica fazendo o que então? Pedro vai para bater em Severino, mas Martinha chega e fala que Iris deve ter chegado porque Socorro já estava lá na cantina. Severino todo bobo diz que vai ver a princesa dele, mas Pedro manda ele ir trabalhar. A cena vai para Pedro dizendo para Iris que já conversou com Alma e com Helena e que é melhor ela já fazer as malas dela. Iris pede para Pedro dar um tempo para ela porque ela não tem para onde ir. Pedro fala que isso não é problema dele e que ela tem 24 horas para sair. Iris se levanta, olha para trás e fala que Pedro não vai tirar ela dali. E fala que se ele tirá-la dali, ela conta para todo mundo o que ela viu ele fazer com Cíntia. E assim termina o capítulo 90 de Laços de Família. Galera, eu vou pedir algo extremamente importante a vocês, é que vocês se inscrevam aqui no canal. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal não. Ativa também o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo o YouTube notificar você. Deixa também o seu like, que o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas. E claro, comenta aí o que vocês estão achando da novela, qual o personagem favorito de vocês e de que cidade vocês estão falando. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.